Pessoal, estamos aqui com a doutora Camila Moreira, eu sou o Omar, da Oraljet Irrigadores Orais, e esse é o nosso primeiro videocast do CIOSP 2025. Nós já estamos em 2025, pessoal. E eu queria apresentar a doutora Camila Moreira e ela contasse algumas das suas aventuras aí na odontologia. Primeiro eu gostaria que ela contasse um pouquinho pra gente da vida dela, como é que ela chegou na odontologia, né? E daí nós vamos desenvolver algumas perguntas mais técnicas. Então, tanto o dentista como até mesmo a pessoa que procura um procedimento de implantodontia ou algum outro procedimento odontológico pode assistir esse videocast. Doutora Camila, seja bem-vinda. Obrigado pelo convite. Bom, a minha história na odontologia começa aos 6 anos de idade, quando a minha mãe trabalhava dentro de um consultório odontológico no posto de saúde. E o meu sonho era trabalhar em consultório odontológico. E eu falei para minha mãe que um dia ia trabalhar igual ela. Mas eu falei assim, eu não vou ser a auxiliar, eu vou ser a dentista. E eu cresci e passaram-se muitas coisas na minha vida. E eu consegui batalhar, correr e consegui chegar no meu sonho, idealizar o meu sonho, né? Que é ser dentista. Muito bem, a odontologia ela realiza sonhos, né? Tanto nas vidas profissionais como na vida dos nossos pacientes, né? E você me contou uma história sobre o seu pai, que eu gostaria que você aqui contasse pra gente aqui, pro nosso pessoal aqui, como é que você chegou, né, a ser um implantodontista. Então, quando eu entro na odontologia e começo a conhecer o mundo tão amplo que é, né, com tantas especialidades, eu me pergunto aonde que eu vou me encaixar. E eu começo a colocar prótese nas pessoas, dentadura, prótese móvel. Dentadura, aquela dentadura móvel, dentadura, né? móvel. Certo. E é claro que eu chamei o meu pai, que não tinha dentes, para colocar um par de dentadura nele, que eu achei que aquilo ia resolver a vida dele. E eu coloquei o par de dentadura nele. Isso foi quando que você pôs? Foi logo no começo da sua carreira? Foi bem no começo. Chega um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Foi bem no começo da minha carreira. Certo. E aí, quando eu coloco o par de dentaduras do meu pai, eu pergunto pra ele, aí, pai, como é que é usar essa prótese, né? Ele falou assim, olha, Camila, a de cima até fica parada na boca, mas a de baixo, sem condições. Eu coloco corega, vai próximo para um lado, próximo pro outro. Então ele começou a reclamar que aquela prótese móvel, ela não parava, mas era melhor que ficar sem dente. Ou não? O que ele falou da experiência? Ele falou assim que ficou um meio a meio. Meio a meio. Porque a de cima, às vezes, soltava, e a de baixo ele já não utilizava. Ele pegou a de baixo e guardou. Guardou. Só usou a de cima. Só usou a de cima. Naquele dia eu me senti a pior dentista do mundo. Porque eu achei que eu sabia tudo e eu vi que eu não sabia nada. Eu falei, nossa, como é que eu vou resolver? Mas a escola não prepara você para essas coisas? Na verdade, a gente é preparado tecnicamente. A vida real ela é bem diferente. Né? Você lidar com os desafios do dia a dia, é só o dia a dia que vai te trazer isso e a maturidade da profissão. Né? E aí eu pego meu pai, então faço um convite para ele. Quer dizer, primeiro eu fui estudar implantodontia, que era o único método de fazer aquela dentadura ficar parada na boca. Fui estudar. Então você falou assim, puxa vida, o meu pai não ficou contente com o que eu estudei todo esse tempo. Não. Eu preciso resolver essa sua... Então você foi desafiada, né? Eu fui. Desafiada. Primeiro eu me sentia a pior dentista do planeta, né? Falei, nossa, não sei fazer uma prótese. Pensei assim comigo. Mas eu não sabia que o problema era muito além da confecção da prótese, né? Tinha muitas coisas. E aí quando eu vou estudar implante, aí eu trago meu pai pro consultório de novo e falo, agora eu vou fazer um negócio em você que vai dar certo. Foi o primeiro paciente? Não. Eu primeiro fiz muitos. E aí depois, quando eu peguei segurança, eu chamei ele e falei, pai, vamos fazer? E aí foi bem difícil, porque ele tinha muito medo, como muita gente tem medo, por isso não faz implante, por isso nem cuida dos dentes muitas das vezes. Né? Era o mesmo caso dele. Mas eu consegui. Você me contou que você faz com sedação? Sedação. E ele foi com sedação? Na época dele, eu ainda não tinha evoluído a esse tempo, a esse nível, né? Certo. Eu falo que a odontologia ela é uma evolução do ser humano, né? Você entra fazendo restauração e sai fazendo protocolo com sedação, sem enxerto. É assim que funciona, é muito gostoso. Bom, daí, desculpa, eu te cortei, né? Daí você falou, pai, vamos fazer, ele topou fazer. Topou fazer. E aí, solicitei os exames do meu pai e tal, tudo. E aí, depois que fiz o protocolo nele,
Primeira coisa que eu fiz, essa parte é engraçada. Depois que eu coloquei os implantes nele, eu não coloquei o dente ainda, eu coloquei só os implantes. Eu não fazia carga imediata ainda, ele me pegou lá no começo. Você fez enxerto ósseo? Não, dele foi sem enxerto também. Não precisava. Não precisava. Aí depois que eu coloquei os implantes no meu pai, eu trabalhei o dia todo, finalizei o plantão 8 da noite e pra onde que eu fui? Pra casa do meu pai. Falei, deve estar morto uma hora dessa, cheio de dor, né? O protocolo em cima e embaixo, como é que ele tá? E eu me surpreendi que eu cheguei na casa dos meus pais, meu pai tava jogando bola no quintal com o neto dele. Olha só. Falei, poxa pai, mas Depois e aí? de um dia inteiro de cirurgia. Ele operou de manhã. Cheguei lá à noite, ele tava jogando bola no quintal. Eu falei, mas você operou, você não deveria estar deitado? Eu não falei pra você fazer repouso e tal, você é meu paciente agora. Você, além do meu pai, você é meu paciente. Você vê que os pacientes não ouvem os médicos. Começa em casa, né? E ele falou assim, não tô com dor, não tô com nada. Eu falei, então o implante não dói. Depois você vai deitar que não pode ficar aqui, né? Jogando bola, fazendo essas coisas. É repouso agora. Não é porque não dói que não precisa ficar de repouso, né? Exatamente. E aí eu guardei os 6 meses, na época eu fazia nessa técnica ainda, e coloquei a protocolo dele. As protocolos eu fiz num dia só. Chamei o laboratório lá, a gente fez a moldagem, provou os dentes, tudo certinho, entregamos no final do dia. Aí eu levei 1 ano para ir até a casa do meu pai com o objetivo de saber sobre a boca dele. Eu nem perguntava. 1 ano sem perguntar como é que tava. Sem perguntar. Eu morria de medo de perguntar. Você ainda devia por quê, né? Eu morria de medo de perguntar, morria de medo. E um dia eu criei coragem. Eu comecei a olhar as minhas entregas. Na época eu entregava de 10 a 15 protocolos por mês. Então eu falei assim, acho que tá na hora de eu perguntar pro meu pai, já que todo mundo faz e fala bem, deixa eu ver o que meu pai fala dessa vez. E eu fui lá tentar a sorte. E aí cheguei na casa do meu pai, eu falei, pai, já entreguei a câmera ligada. Eu falei, pai, eu faço o protocolo em todos os meus pacientes e eu entrevisto meus pacientes. E eu gostaria muito de entrevistar você e saber como que tem sido a sua experiência já 1 ano depois com a prótese protocolo. Queria que você me contasse como que é. E eu quero que você fale só a verdade pra mim, não mente pra mim. Fala a verdade, igual o senhor me falou na primeira vez da prótese. Como ele falou da primeira vez, né? Que tava meio a meio, né? Meio a meio. Eu falei, fala a verdade pra mim. Ele falou, tá bom. Agora? Eu falei, agora. Aí ele começou, meu Deus, o coração batia assim, vendo na boca. E ele começou a falar assim, Camila, você mudou a minha vida. Mudou a vida dele. Mudei a vida dele. E assim, foi demais, porque o meu pai não sentava na mesa com as pessoas para comer, né? O meu pai, ele saía da mesa. Eu nunca me liguei que meu pai tinha um problema muito grande com a mastigação dele. Doutora, eu notei que você tá emocionada. Demais. Pode chorar. Pode chorar. Quando a gente muda a vida das pessoas, né? Especialmente quando a gente muda pessoas que a gente ama, que fizeram parte da nossa vida, foram tão importantes pra gente, né? A gente sente aquela gratidão, né? Você tá chorando de felicidade, né? Uhum. Ali eu entendi a minha missão de vida. Eu vi o meu pai falando, eu tinha 30 anos que eu não comia maçã. Parece uma coisa tão comum pra gente. E eu falei, você via maçã na sua casa e não comia? Ele, eu só raspava. Então, me deu curiosidade. Como que é comer a maçã raspada e a maçã na mastigação? É outro sabor. Outro sabor. É outra experiência. Ele falou, Camila, quando a gente mastiga, dá uma felicidade. A maçã raspada você só engole. Você não sente a felicidade na mastigação. Eu falei, é o prazer da mastigação. São todos os sistemas os sentidos, informando, né? Que tá funcionando, tá tudo funcionando certo. Exatamente. Sabe, toda a musculatura facial, músculo de mastigação, tudo aquilo envolvendo. Olha a transformação. E eu falei, como que é se encontrar com seus amigos hoje, né? Depois de ter dente fixo na boca, tá? Eu falei, nossa, as pessoas falam que eu rejuvenesci há 10 anos. Eu falei, uau! E realmente rejuvenesce. Você vê que é um tratamento que ele traz a qualidade de vida no modo geral. Desde a mastigação, ao retorno da função da musculatura e todo o sistema gastrointestinal agradecendo a alimentação que está entrando da forma correta agora, né? Você vê também um paciente com uma aparência mais jovial, né? E a face inteira muda, né? A saúde dele muda, né? A saúde. Agora está digerindo alimentos já que foram mastigados, que foram processados corretamente na boca, né? Que antes não eram, né? Eram engolidos, né? E assim,
Ele fala também, além da mastigação, ele fala da estética, e ele fala assim, eu falava com a mão na boca. E agora eu falo e fica assim. E ele faz, ele faz desse jeito. Eu falei, poxa, o meu pai não tirava foto olhando para a foto, pra você ter ideia. O pai tirava foto olhando para outro lugar, né, sem mostrar sorriso, e ali, hoje a gente vê uma outra pessoa, não é a mesma pessoa. Eu achava que o meu pai era intruído, que ele tinha algum problema. Eu achava que o problema dele era psicológico. Na verdade, não era psicológico, ele estava afetando o psicológico. O psicológico dele, exatamente. Era bem maior, né? Então foi assim que eu fui parar na implantodontia. Né? Então tem uma parceria do pai e da mãe, né? Com a mãe eu cheguei na... Transformando vidas. Transformando vidas. E assim, eu vejo nos meus pacientes o meu pai, toda vez. Porque quem devolve o sorriso devolve a vida, né? Legal. Ó, doutora, eu ia fazer um monte de pergunta para você, mas eu acho que nós vamos deixar por aí, porque você falou coisas que são muito, muito importantes. A humanização, a devolução da confiança de mastigar uma carne, uma fruta, né? E eu ia pedir para falar sobre alguns procedimentos novos, mas isso aí já é de tudo que a gente precisa. Mais uma coisinha só. Por que implantes em enxerto ósseo? O que mudou no seu consultório e para os seus clientes, pacientes, a carga imediata? Poxa, o tempo biológico para o paciente. A gente pegava um paciente antigamente que não tinha osso em região posterior, por exemplo, de maxila, e esse paciente ele ia para o enxerto. Depois de 6 meses ele retornava para ver o quanto que esse enxerto conseguiu adaptar ali. Se teve alguma... Se reabsorveu muito, se conseguiu ter uma boa formação óssea. E aí, às vezes, tinha que repetir o procedimento. Se teve alguma rejeição também. Se teve rejeição, tudo isso, né? Então, muita coisa. E, às vezes, o paciente ele passava, pelo menos, até chegar ao implante, no mínimo aí 1 ano de espera para colocar o implante, que é o parafuso lá que coloca no osso do paciente. E depois desse parafuso, tinha que esperar mais 6 meses para depois ir para a prótese, que levava 3 meses para fazer. O paciente ficava quase 2 anos para fazer uma protocolo. E você ficava 2 anos atendendo o paciente. Atendendo esse paciente. Alguns até desistem, né? Chateado com a prótese que fica caindo. É ruim que ele faz enxerto, ele não pode ficar usando prótese. E agora? Aí vem essa outra modalidade que muda a vida do paciente absurdamente. Você pegar um paciente que tem maxila atrófica, todo mundo fala que não dá para implantar. Você vai lá nos pilares da face dele, consegue colocar pelo menos aí 4 implantes, que é o que preconiza aí na literatura para ter uma boa estabilidade e durabilidade desses implantes, né? Coloca esses implantes no paciente num dia, no outro você consegue colocar a prótese protocolo. Pode colocar até uma provisória. Então você já põe já põe a prótese. Já põe imediato. Você pode colocar no mesmo dia. Então eu não gosto porque o paciente se cansa muito, eu não gosto, eu gosto dele descansar. Então você já no dia seguinte já sai com os dentes prontos. Ele sai com os dentes prontos, entendeu? Então assim, você muda muito a vida do paciente. Esse paciente, qual é o inchaço que ele tem? É muito menor. Qual é a dor que ele tem? Enxerto dói, implante não dói. E é satisfação imediata, né? É imediata. Você pegar um caso que nem meu pai, 30 anos sofrendo sem dente, e você pega esse paciente, senta na cadeira. No dia seguinte ele já tá... No dia seguinte, ele já tá falando normal, com dente na boca, mastigando. Não tem preço isso. Não tem preço. E assim, é o que a gente estava comentando no começo da conversa, né? O paciente, ele chega nessa condição, por quê? Porque muitas das vezes esse paciente tem muito medo, tinha trauma de dentista. E aí muita gente fala que é frescura e tal, mas não é. Existem formas de lidar com o medo do paciente e eu descobri a fórmula ideal para fazer esse paciente ter dente fixo mesmo tendo muito medo de dentista. Paciente que chega para fazer uma avaliação, só uma avaliação, ele começa a chorar na sua frente. De medo. Ele vê você, ele tem pavor. Ele tem 2 pavores, né? O pavor econômico, financeiro, né? E o pavor de ter dor, né? De dor, né? Pavor de ter dor. Agora, quando ele escuta que eu consigo devolver o sorriso para ele em apenas 2 dias, de uma forma confortável, que ele nunca experimentou na odontologia da vida dele, sem dor, sem ver nada, ele vai dormir, quando ele acordar tá tudo pronto. Nossa, gente.
Aí eu acho que é o ápice aí da odontologia de um modo geral aí, é fazer essa entrega para o paciente. Isso aí, para mim, é o top, porque assim, entregar 2 dias, paciente dormindo, paciente sem dor, o edema praticamente zero, praticamente nulo ali, né? Poxa, o pós-operatório do paciente é muito melhor, né? Doutora, muito obrigado. É um privilégio, uma honra tê-la aqui, conhecer um pouquinho mais. Né? Nós somos parceiros já, eu sei que você inclui o irrigador oral da Orojet nos procedimentos, né? Sim. E gostaria que você falasse um pouquinho da sua clínica, onde é que ela é, se alguém quiser fazer um implante sem dor, sem ver nada, sem sentir nada, né? O que ele faz? Como é que ele entra em contato com você? E eu quero que você olhe nessa câmera aqui e dê uma chamada. Conta pra gente da sua clínica. Onde é que é? O Instagram, o telefone. Passa todas as informações aqui pra gente, por favor. Porque eu agora eu fiquei com vontade de fazer o implante sem dor, né? Eu vou arrancar meus dentes por implante. Ai, ai. Vamos lá, doutora. Bom, minha clínica está aqui na Avenida Nossa Senhora do Sabará, em São Paulo, na Zona Sul, número 1117, na sala 13, primeiro andar. O meu Instagram é doutora Camila Moreira, doutora.camila Moreira. O que mais? Telefone? Telefone é o 94825-4737. É o WhatsApp também, né? Esse é o WhatsApp também. Então, assim, ó, se você tiver interesse em fazer uma consulta, saber qual é o custo, né? Quanto tempo, e se você pode fazer um implante ou trocar a prótese móvel, né? A sua dentadura móvel por uma dentadura fixa, dá uma chance aqui pra gente aqui que a gente vai fazer um bom trabalho, não vamos? Com certeza. É isso aí, muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado.